Na minha infância, toda e qualquer criança que se interessava minimamente por futebol sabia quem era Arthur Friedenreich, porque era um nome falado o tempo todo nos jornais, na televisão, por caras que entendiam e respeitavam a história do futebol. Hoje em dia, se tu vai perguntar pra uma criança, o cara não sabe nem quem é. E não é culpa das crianças de hoje em dia. O cara não é falado. Não é falado sobre ele, nem sobre Pelé, nem sobre os grandes da história do futebol brasileiro. Sobre Pelé é falado muito pouco, e sobre Friedenreich não é falado nada. E não pense que é por acaso. Isso é feito deliberadamente pela mídia para que com o tempo esses caras sejam esquecidos. Esquecidos completamente. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para lembrar para essa geração de Enzo de merda que o futebol não começou em 2000. Então, o futebol brasileiro tem três grandes eras, que é uma era pré-Pelé, a era Pelé e uma era pós-Pelé. E focando aqui nessa era pré-Pelé, nós tivemos, na década de 50, Zizinho como nosso grande craque, nas décadas de 30 e 40, Leônidas, Diamante Negro, e nas décadas de 10 e 20, Arthur Friedenreich, El Tigre. Todos esses caras foram grandes jogadores do futebol brasileiro, foram lendas que, cara, não são respeitados. Não são respeitados por essa geração que fala coisas do tipo contra pedreiros até eu, jogou contra dinossauros, era mais fácil naquela época. Enfim, é a santíssima trindade dos argumentos desses caras que não sabem de porra nenhuma, que não sabem de nada da história do futebol, só que acham que tem o direito de falar. Enfim, esse vídeo aqui é pra provar que não, vocês não sabem nada e vocês não têm nem o direito de falar sobre essa porra. Vocês deveriam ficar calados, que era o que vocês faziam de melhor. Enfim, o que é que eu vou esperar de uma geração dessa que não gosta de estudar história e que acha bonito falar de uma coisa sem saber dela? Os caras acham bonito isso, acham bonito. Então, enfim. Era mais fácil. Um cara que teve que sofrer com um racismo institucional. O presidente do Brasil proibiu o cara de jogar a Copa América. Proibiu todos os mulatos e negros da seleção brasileira de jogar pela seleção brasileira. Porque, para ele, a seleção tinha que ser representada pelos brancos, que eram os membros ali da alta classe, né? Ainda assim, um cara muito vitorioso, 11 vezes campeão paulista, 6 vezes campeão brasileiro das seleções estaduais, 2 vezes campeão da Copa América. E os números do cara, você tem ali diversas fontes, não tem ali um consenso entre elas, até porque não era uma coisa tão bem documentada, por isso até coloquei o asterisco, né? Mas em todas as fontes, aí, com uma média absurda de um gol por jogo. E aí, quando a gente fala de números desses jogadores mais antigos, a gente tem que fazer uma viagem no tempo. Então, vamos lembrar quando a gente fazia essa pesquisa no Google há 20 anos atrás, que uma pessoa que se interessa por futebol fazia esse tipo de coisa. Ah, quem foram os jogadores que mais fizeram gols? O cara ia lá e pesquisava. Quando eu era criança eu fazia muito isso. Os resultados que apareciam eram mais ou menos isso aqui. Aparecia Pelé com seus 1.200 gols, Friedenreich com 1.300 gols, Romário com 800, 900 gols, Puskás, Eusébio, Gerd Müller, os caras ali europeus também, e caras ali também menos conhecidos, como Joseph Bicano, que alguns atribuem até 1.400, 1.500 gols, e Wilimowski, o polonês, que inclusive jogou contra o Brasil naquela Copa de 38, inclusive fez 4 gols contra o Brasil na Copa. Enfim, quando você fazia esse tipo de pesquisa, não havia essa distinção de gols oficiais, gols não oficiais, gols que valiam, gols que não valiam. Não existia essa canalice. Canalice. E vou explicar o porquê. Aí uma tirinha, né? Que os caras ficam querendo roubar os gols de Pelé como se nunca tivessem acontecido, né? Enfim, se você não acredita nos gols de Pelé, veja aí essa tabela. E veja aí se há essa grande diferença entre os gols oficiais e não oficiais. Você vê ali que a média é rigorosamente a mesma. De um gol por jogo. Você vê ali um ano aqui, 57. 40 jogos oficiais, 43 gols. Média de mais de um gol por jogo. Jogos não oficiais,
33 jogos, 23 gols. Ou seja, a média dele em jogos oficiais foi maior. Ou seja, os jogos oficiais eram mais fáceis? Não, não eram. É porque não existia essa diferença. Não eram jogos de brincadeira, não eram jogos amistosos, não eram jogos para pegar ritmo. Eram jogos à vera. É totalmente diferente de um jogo de pré-temporada hoje, que sim, são jogos amistosos, mas que são jogos que o cara entra pra... Não, a gente vai entrar aqui pra pegar ritmo, ninguém vai entrar aqui pra quebrar o cara, ninguém vai entrar aqui pra... Não, o jogo é aqui pra quase que um jogo treino. Nessa época não, eram jogos pra ganhar do Santos de Pelé. E isso tinha muita importância. E se você não acredita, veja o hino do Olympiacos, que colocou no hino deles que venceram do Santos de Pelé. E para você ver o quão sério era o jogo, o Olympiacos vence o jogo de 2-1 do Santos de Pelé, e inclusive Pelé sai lesionado do jogo. Porque os caras entravam para quebrar. Não era o jogo que o cara ia brincando, não tinha esse cunho que querem colocar. É só mentira. Mentira. É querer desconstruir, é querer criar um espantalho. É aquela coisa, é difícil você bater num jogador que fez 1.280 gols. Mas aí o cara vai lá, não, vamos dar um jeito de 1.280 a gente transformar isso em 700. E aí fica mais fácil. Uma falácia, a falácia do espantalho. Né? Esses jogos da época de Pelé, como eu falei, eram jogos tão violentos quanto os jogos tidos como oficiais. Eram jogos com públicos de 80 mil pessoas, 100 mil pessoas. Eram jogos que, inclusive, os times brasileiros, depois que voltavam das excursões na Europa, recebiam um prêmio, que era o troféu Fita Azul, quando voltavam invictos. E, enfim, cara, eu acho que eu já expliquei aqui que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você tem que... Você pode até querer contextualizar e dizer, não, foram 700 gols oficiais, tantos gols não oficiais, mas não querer colocar que esses gols não existiram. Não querer colocar, Pelé fez 700 gols. Não, ele não fez 700 gols. Ele fez 1.280. São jogos documentados. Não são jogos inventados. Mas não tem a filmagem. Mas tem o recorte do jornal, tem o público da época, tem tudo. É uma coisa que é documentada, irmão. História não é registrada só apenas por meio de fotos e de vídeos. Pelo amor de Deus, senão você não pode falar de Napoleão Bonaparte, porque não tem foto nem vídeo dele. Tira a grandeza de Napoleão? Não, pelo amor de Deus, cara. Enfim, isso é puro anacronismo. Que é o quê? Você medir o ontem com a régua do hoje. Que é você analisar o contexto que Pelé jogou e querer analisar ele da forma como é hoje. Como se o futebol fosse a mesma coisa hoje. E não é. Outro exemplo seria o Campeonato Paulista que Pelé jogou, que ele foi 10 vezes campeão do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista era um campeonato de primeiro, segundo turno. Tinha 40 jogos. Era um campeonato fortíssimo, que tinham times fortíssimos. Era um campeonato importantíssimo, que os times poupavam na Libertadores para jogar os campeonatos estaduais. É outra coisa. É outra coisa. Tu não pode analisar com a ótica de hoje que o campeonato estadual é uma merda. Que a gente quer que acabe. Tudo bem, isso é hoje, não é o que era na época. Isso é só burrice, é só burrice. E tu não vê esses caras considerando isso. Você não vê esses caras falando sobre isso. Não vê, não vê. E aí, lá vem o Enzo de novo. Mas tem que ser muito burro para acreditar que esse tanto de caras fez mais de 1.000 gols. Fazer 1.000 gols é uma coisa raríssima. Fazer 1.000 gols é uma coisa muito difícil. Tá, tudo bem, Enzo. E esses 4 caras aqui? Porque eu te adianto que nós estamos vendo em atividade hoje 4 jogadores que vão chegar aos 1.000 gols. Cristiano Ronaldo vai chegar aos 1.000 gols, Messi vai chegar, Mbappé vai chegar também, tem toda a carreira pela frente. Haaland, o cara que é um monstro para fazer gols, tem a carreira inteira pela frente. Então, você acha que seria justo vir algum imbecil que não entende o contexto do futebol de hoje, que não conhece a história desses caras, vir daqui a 30, 40, 50 anos falar que os gols desses caras não valeram? Que não, dos 1.000 gols de Cristiano Ronaldo que ele vai fazer, só 700 valeram, só 500 valeram, porque tais jogos foram contra tal e tal time, inventar algum raciocínio imbecil desse? Não, não seria justo. Não seria justo, não seria correto, não seria honesto. Mas enfim, esse tipo de mentira é repetida e repetida por aí para sustentar essa falácia. A falácia de que os jogadores de décadas passadas
eram piores que os jogadores atuais. Essa falácia de que os jogadores estão melhorando com o tempo, melhorando tecnicamente com o tempo, o que é uma grande mentira. Que qualquer imbecil que consegue somar 2 mais 2 percebe que isso não é verdade. Que os jogadores vêm ficando cada vez piores com o tempo. E tudo isso para sustentar essa discussão ridícula de Pelé contra Messi. E aí eles usam esse argumento da modernidade, o argumento da velocidade, da intensidade, isso e aquilo, e não usam um argumento direto que é: o que é que Messi faz melhor que Pelé? O que é que Messi conquistou mais que Pelé? O que é que Messi representou? Alguma coisa. Diga alguma coisa assim concreta, uma coisa que seja minimamente mais objetiva, que Messi superou de fato Pelé. Assim, uma coisa imbecil. Então vamos lá, vamos ser mais direto aqui. Vamos comparar os dois tecnicamente. O drible, o passe, o chute, a cabeçada, a bola parada, o domínio de bola, o físico. Então já adianto, vamos dar uma nota aqui para cada coisa. Pelé, o drible, 10, driblava de tudo que era jeito. Passe, 10, passava de tudo que era jeito. Chute, o maior ambidestro da história foi Pelé. Cabeçada, numa aula de cabeçadas, Pelé seria o professor, junto ali com talvez Cristiano Ronaldo, tal, esses caras, mas ele tá lá entre os melhores. Batida de falta, batida de pênalti, 10, batia falta de tudo que era jeito, batia falta com a perna esquerda, batia falta na força, no jeito, de perto e de longe, batia pênalti com perfeição, com paradinha, coisa que poucos caras faziam na época. Domínio de bola, perfeito, com o pé esquerdo, com o pé direito, na coxa, no peito, com a cabeça, com o ombro, de tudo que era jeito. E isso uma bola pior, uma bola de merda. E o físico, não precisa nem falar, né? O atleta do século. E agora vamos dar uma nota para esses atributos para Messi. Drible, 10. Acho justo colocar ali os dois como 10. Passe, também 10, um cara que passava a bola muito bem. O chute já é uma diferença considerável. Um cara que não era ambidestro, mas fazia gols com a perna direita. Não tinha a mesma qualidade de chute com a perna ruim que Pelé. Aliás, Pelé não tinha perna ruim e nem a mesma potência. E nem a mesma variedade de chutes. Então, pelo amor de Deus. Aqui cabeçada, a maior diferença. A cabeçada aqui de Messi comparada com a de Pelé tem que ser um 2 no máximo. Bola parada, um 8. Colocaria como um 8. Não era um batedor de faltas tão completo quanto Pelé e nem batia pênaltis tão bem quanto Pelé. Domínio de bola, poderia colocar como 10 também. Físico, comparado com o de Pelé, seria um 5. Não era um cara que tinha uma força física, uma resistência absurda. Não era um cara tão rápido assim. E se comparar com um atleta do século, é loucura. E falando um pouco mais sobre o atleta do século, Pelé, um cara que corria 100 metros em 10,9 segundos. Isso que essa medida foi feita quando ele já era mais velho, quando ele estava indo, se eu não me engano, até para os Estados Unidos. Mas enfim, uma velocidade que poucos jogadores hoje conseguiriam atingir. Talvez o Mbappé corra 100 metros em 10,9 segundos. A impulsão de 1,22 m. Uma impulsão absurda, que se compara à impulsão de Cristiano Ronaldo. Um salto em distância absurdo de quase 5 metros. E de novo, esse salto que foi medido já quando o cara estava velho. Até a visão periférica de Pelé era maior que a dos outros jogadores. Ele tinha uma visão periférica 30% maior que a média dos outros jogadores. Tanto que vários caras que jogaram contra o Pelé, eles falavam, cara, parecia que ele tinha um olho atrás da nuca. E de fato, porque um cara que tinha uma visão periférica 30% maior, era quase como se enxergasse pelas costas, né? E se você acha que eu estou exagerando, veja esses vídeos. Deixo aí como recomendação para você ver o que era o jogador Pelé. Esse vídeo de Pelé era o futuro é um vídeo assustador. É assustador. E aí focando um pouco mais desses argumentos furados de que eles usam assim uma retórica bonita para você falar, porra, parece que o cara tá falando uma verdade, né, cara? Porra, é muito bonito. É aquela coisa, usam a primeira premissa, a segunda premissa para chegar a uma conclusão. O futebol de hoje é mais difícil, é mais intenso, é mais isso e aquilo, é mais difícil você jogar bola hoje. Messi é o jogador que melhor joga bola hoje, logo ele é o melhor da história. Seria uma coisa que
até faria sentido se o futebol de hoje fosse de fato mais difícil de ser jogado. Porque para você afirmar um negócio desse, tu tem que ignorar tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa. Tu tem que ignorar o gramado daquela época, que era muito pior. Não permitia, por exemplo, que o cara conduzisse a bola. A bola ia quicando no gramado o tempo todo. Não tem como tu cobrar de Pelé que ele conduza a bola com perfeição, porque era algo impossível. Com uma chuteira pior, com uma bola que quando chovia a bola chegava a pesar 3 quilos, com regras que deixavam o cara literalmente quebrar a tua perna, com uma câmera que não protegia o jogador, com, enfim, várias e várias variáveis que tornam o jogo mais difícil. Mas não, eles esquecem de tudo isso e focam apenas nas variáveis de hoje. Então, primeira coisa, cartão amarelo e vermelho. Não tinha naquela época. Não tinha. Então o zagueiro podia chegava duro em ti, chegava no teu joelho, e na próxima ele ia chegar na mesma intensidade ou pior. Não tinha um cartão amarelo para inibir o zagueiro. Então, como diz o Roberto Perfumo, tu sabe o que é jogar sem cartão amarelo ou vermelho? Com o zagueiro podendo chegar te quebrando e vai ficar por isso mesmo. E na próxima, ele vai chegar da mesma forma. Cara, é totalmente diferente. Tu ser um jogador driblador na década de 60, tu tinha que ter um culhão do caralho pra ser driblador nessa época, porque tu tava literalmente ali arriscando tua integridade física. E não ia ter nada, não ia ter câmera te protegendo, não ia ter juiz te protegendo, não ia ter cartão amarelo e vermelho, não ia ter punição quanto aquilo. Então, eram regras que permitiam um jogo muito mais violento. Cara, a porrada cantava. As entradas que davam em Pelé eram entradas criminosas. Era entrada para quebrar. E só não quebrava porque Pelé era um cara fisicamente muito acima dos demais. Era um cara monstruoso. Monstruoso. Mas isso o cara viu principalmente na Copa de 70, porque você tem ali todos os jogos completos. Mas, cara, aquilo ali já era uma coisa mais inibida. Você imagina o que é que Pelé não sofria no Libertadores, jogando contra o Boca lá na Bomboneira. Irmão, porra. Então, Pelé várias e várias vezes durante a carreira dele jogava lesionado. Lesionado. O quanto que isso aí fez mal pro físico dele, pra carreira dele. O quanto isso aí não contribuiu para ele ter se aposentado mais cedo. Então, cara, é uma coisa que você não pode simplesmente esquecer. Esquecer que era assim, não, isso aqui é uma variável que não importa. Não é conveniente para minha tese, então não importa. Não importa que o cara tinha que driblar o cara e ao mesmo tempo se proteger. Não, isso aí não importa, não faz diferença. Mesma linha era impedimento. Então você tinha que se colocar sempre atrás da linha do zagueiro para poder estar em posição de fazer o gol. Pô, isso faz diferença na hora de você fazer o gol. Os equipamentos da época, como eu já falei, uma bola de couro, uma chuteira dura pra caralho, um gramado que quando chovia virava um lamaçal. E aí você tem esse vídeo, Cristiano Ronaldo olhando como era a chuteira de antigamente. E ele olhando a chuteira e falava, cara, unbelievable, unbelievable. Cara, impossível, como é que os caras jogavam com essa porra? Cara, o negócio é duro, o negócio é muito ruim. De fato, era horroroso. Então, coloca Cristiano Ronaldo pra jogar com uma chuteira dessa. Com aquela bola e naquele gramado e vamos ver o que ele faz. Coloca Messi nessas condições e vamos ver o que ele faz. Se vai ser a mesma coisa. Não vai ser, é uma coisa tão óbvia. E aí, para exemplificar isso, dessa diferença de condições, eu vou comparar aqui dois corredores dos 100 metros rasos. E comparar ali o campeão de 100 anos atrás, de 1924, com o campeão de 2024. Então você tem Abrams contra Noah Lyles, que correram em pistas diferentes, com um bloco de partida diferente, com calçados diferentes, dispondo de uma alimentação diferente e de um treino diferente. Você pega, por exemplo, Abrams, que há 100 anos atrás corria numa pista de concreto, numa pista de cimento, numa pista dura, numa pista que não absorvia impacto, numa pista que não era própria para a corrida. Contra Noah Lyles, que corre numa pista feita de borracha, que é própria para correr. Abrams, o bloco de partida era um buraco feito à mão no chão. Um buraco no chão. Noah Lyles corre naquele bloco de partida todo moderno, ajustável, enfim. O calçado que Abrams corria era um calçado duro, quente, feito de pele de bicho, com prego, com o caralho a quatro.
Noah Lyles é um tênis de nylon, de espuma tecnológica que se adapta ao pé. Cara, é completamente diferente. Completamente diferente. A alimentação pior naquela época. Não tinha suplementação, não tinha esteroide que alguns desses atletas usam e conseguem burlar. O treino era pior. Então, tudo isso faz diferença. Você não pode simplesmente vir comparar o tempo que Noah Lyles fez, de 9,79 segundos, com o tempo que a Abrams fez de 10,6 e simplesmente comparar um tempo com o outro, sem considerar o quanto essas condições influenciaram nesse tempo. Noah Lyles faria esse tempo naquela época com aquelas condições? Não, ele não faria. É óbvio que ele não faria. Mude as condições, torne as condições mais difíceis e já veja o tempo dele piorando. E aí você tem que também fazer esse exercício mental de enquanto o tempo de Abrams melhoraria com condições melhores, com as condições de hoje. Dá para você saber com exatidão? Não, mas você tem que fazer essas considerações, porque senão é uma coisa completamente injusta. Porque aí tu vai falar, não, no Lyles é melhor. Não, ele não é melhor. Você pode até achar ele melhor, mas ache pelos motivos certos. Ache porque você acha que não. Eu acho que mesmo naquelas condições, tendo tido uma alimentação pior a vida inteira, um treino pior a vida inteira, o calçado pior e naquele, eu acho que ainda assim ele faria um tempo melhor que esse cara. Tá tudo bem. Aí sim é uma linha de raciocínio correta. Agora, simplesmente comparar o tempo dos dois sem perceber que foram as condições que melhoraram e não necessariamente o atleta é uma forma burra de analisar. Burra. Então, exigir do jogo de Pelé a velocidade do jogo de hoje é pedir algo impossível. Não é que Pelé não era capaz de fazer isso, é que ninguém seria capaz, nem um ET, nem um extraterrestre, nem um jogador, nem o jogador perfeito, nem o Robocop, nem a puta que o pariu, faria o que você acha que Pelé tinha que fazer naquela época. Não dava, as condições eram aquelas. O jeito que tinha era aquele. E o que Pelé fez para aquela época é muito mais absurdo, muito mais assustador, muito mais assombroso, muito mais técnico, muito mais grandioso, muito mais qualquer coisa do que o que Messi fez hoje, do que o que Cristiano Ronaldo fez hoje, do que o que Neymar fez hoje, do que o que Mbappé fez e ainda vai fazer. Mas se tu fizer, se tu não considerar isso, se tu não considerar o contexto, tu vai dizer que Messi é melhor que Pelé, o que Cristiano Ronaldo também é, o que Neymar também é, o que Mbappé também é. Desconsiderando essas condições e analisando do jeito que esses caras analisam, isso não vale só para Messi, vale para todo e qualquer jogador moderno. Vale inclusive para Dembélé, o bola de ouro. Se o cara não analisar as condições, o cara vai dizer que o passe de Dembélé era melhor que o de Pelé, porque o passe de Dembélé sai perfeito rente à grama. Tá, mas o passe de Pelé não tinha como sair assim, porque os equipamentos não permitiam. Cara, uma coisa tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia que, tipo, eu fico puto de ter que explicar uma porra dessas. E saber que hoje em dia na internet o que tu mais vê é nego acreditando e repetindo nesse tipo de argumento imbecil. Caras que não têm um mínimo senso crítico de ouvir uma coisa e de pensar, caralho, será mesmo que Pelé não jogaria nos dias de hoje? Será mesmo que Pelé, nos dias de hoje, com todas as facilidades, com todas as melhorias, não seria ainda melhor? Será mesmo que o talento de Pelé só servia naquela época? Não, irmão. Talento é atemporal. Quem é fora de série em sua época é fora de série em qualquer época. Dando outro exemplo, mas em outra área, na área da matemática, por acaso Pitágoras foi menos genial por não ter conhecimento sobre cálculo quântico? Não, ele não foi menos genial do que caras como Tesla, Max Planck, o pai da quântica, Heisenberg, o cara do princípio da incerteza, ou Stephen Hawking. Você pode até achar que esses caras foram mais geniais que Pitágoras. Eu não acho que nenhum desses caras superou Pitágoras. Por quê? Porque eu acho que o que esses caras fizeram não foi superior ao que Pitágoras fez considerando a época em que ele viveu. Eu acho que Pitágoras foi muito mais genial, muito mais absurdo, foi muito mais assombroso o que Pitágoras fez em sua época do que o que esses caras fizeram. Esse é o jeito certo de analisar e não vir falar, ai, Pitágoras não sabia nem o que era um quanto, não sabia nem o que era, oh meu Deus, não sabia nem o que era um quark, não sabia. Não,
Ele não sabia porque ele não tinha as condições para saber disso. Ele não tinha as condições para desenvolver isso. Baseado nesse argumento imbecil, qualquer aluno de Harvard formado em física é mais genial do que Pitágoras, porque eles sabem de coisas que Pitágoras nem sonhava em saber. Só que não foram esses imbecis que estão aí na foto que são mais geniais do que Pitágoras, mas sim as condições que melhoraram. E você não entender, se você ainda não entendeu essa porra, puta que pariu. Puta que pariu, você é um retardado. Você é um retardado se você ainda não entender essa porra. Enfim, outro ponto que eu queria frisar aqui. O ser humano cresce na adversidade. Quando a dificuldade, quando a superação faz parte da tua vida, tu se torna um homem, tu se torna um ser humano melhor. E aí coloquei esses 3 exemplos do futebol. Beckenbauer na Copa de 70, naquela semifinal contra a Itália, o cara quebra a clavícula e ele continua no jogo, coloca uma tipóia e continua no jogo. Irmão, o cara era muito raçudo, além de ser um craque, além de ser um gênio. Coisa que tu não imagina nenhum jogador de hoje fazendo. Mas isso era o comum da época, isso era o comum, isso fazia parte do futebol da época. Ou, por exemplo, você pegar um cara mais recente, como o Ronaldo Fenômeno, que a patela do cara voou do joelho, ninguém achava que esse cara ia voltar a jogar, e o cara volta e ganha a Copa do Mundo. Tu imagina o quanto de força de vontade, o tanto de culhão, o tanto de brio que esse cara teve que ter para fazer o que ele fez, para superar o que ele superou. Irmão, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Pelé na Copa de 66, o cara é tirado de campo na pancada, na pancada. O cara não consegue pisar direito com a perna direita. E ele volta a campo, lesionado. Por quê? Porque era o jeito, não tinha substituição. Ele vai lá e volta. Na hora que Pelé volta no campo, o estádio vai abaixo aplaudindo ele. O estádio vem abaixo. Falando, porra, meu irmão, olha a raça desse cara. Não basta o cara ser o rei, não basta o cara ser o gênio que é. O cara ainda tem uma força de vontade que poucos têm. Que poucos têm. E ele continua jogando o resto da partida, mostrando o quão genial ele é. Ele fica o resto do jogo passando só com a perna esquerda. Numa partida de Copa do Mundo contra a porra da seleção de Portugal, de Eusébio, de Coluna, de Germano, da porra toda. Só pra mostrar o quanto que o cara era foda, né? Em contrapartida a isso, você tem os jogadores modernos que, na primeira dificuldade, fazem o quê? A coisa mais fácil do mundo, abaixar a cabeça. Quando aparece a dificuldade, quando aparece a adversidade, é aí que tu mostra do que tu é feito. É muito fácil ser campeão, ser vencedor, quando tudo conspira a favor. E na primeira dificuldade você se entrega, você se abaixa a cabeça. Cara, isso não é postura digna de um líder, de um vencedor. Não é. Thiago Silva na Copa de 2014, o capitão do time, o time vai lá pros pênaltis e o capitão tá chorando, tá lá se desmanchando. Cara, tirasse a porra dessa braçadeira, falasse, ó, não tivesse pelo menos hombridade, falasse, ó, não mereço essa porra. Toma, dá pra outro cara aqui. Desse aquela braçadeira pra Paulinho, que tava sendo muito mais líder do Brasil naquele tempo. Paulinho. Messi, na final da Copa América de 2016, vai lá, perde o pênalti, aí fica lá com a cara de autista dele e depois sai dando reportagem. Ai, eu vou me aposentar da seleção, não é pra mim, não aguento mais perder, perder e perder. Caralho, isso não é postura de um cara vencedor, cara. Não é. Maradona jamais faria uma porra dessa pela seleção argentina. Aliás, muito pelo contrário. Era na seleção argentina que Maradona se transformava numa coisa que ele nem era. Que ele nem era por clubes. O cara falava, não, amiga, aqui é meu país, é o lugar onde eu nasci. Isso aqui, o cara personificava o amor pela sua pátria. E é por isso que Maradona é um deus na Argentina. É um deus. Porque, meu irmão, é outra coisa. É outra coisa. Aí a porra de um Rafinha desse aí, que o time bem na Copa do Mundo, ganhando, aí porque ele não tinha feito gol, começa a chorar no meio do jogo. A puta que pariu, que porra de preparo mental é esse desses caras, meu irmão? Que porra de mental é esse? Aí você pega um Vanderlei desse, que na Olimpíada de 2004, o filho da puta tira ele da corrida, gasta as energias dele, o cara numa maratona, numa coisa que tu precisa ali ficar dosando tua resistência, tua energia, e o cara volta pra corrida, perde ali a primeira, a segunda posição, mas continua em terceiro lugar e cruza a linha de chegada com um sorriso no rosto. Irmão, irmão, que história, cara. Que história a desse cara.
Só que isso aí pra ele não é nada. Isso aí pra ele não é nada perto das dificuldades que o cara já tinha passado na vida. Passar por isso aí não era nada pra ele, meu amigo. Não era nada. Ele olhava como Simba em Rei Leão. Eu moro na selva braba. Eu rio na cara do perigo. É isso, irmão. É uma Ayrton Senna da vida que já era muito mais foda que os outros. Só que era na hora da chuva que ele se mostrava, que ele falava, não, agora eu vou humilhar, irmão. Agora que eu vou mostrar o tanto que eu sou foda. Era ali que ele crescia. Era na hora da adversidade, que os outros caras ficavam com medo da chuva. Era ali que o cara voava. Meu irmão, é outra coisa. É outra coisa, porra. Então, vamos agora focar nesses argumentos que não fazem sentido algum e vamos rebatê-lo com os fatos. Vamos primeiro falar sobre a tese de que o jogo hoje é mais físico, é mais intenso, é mais viril. Os jogadores hoje são mais... Caralho, os caras parecem que não assistem futebol. Não assistem futebol. Os caras não veem, por exemplo, um Messi que é hiper protegido. É um jogador que você não pode encostar, que é falta, que é pênalti, que é cartão. Aí o cara pode falar, ah não, mas isso é o futebol de hoje que é assim. O jogo de hoje é assim, é um jogo que não tolera contato. Só que com o Messi é pior ainda. E só quem não vê isso são os babões dele. Cara, reconhecer isso não vai tirar a grandeza dele ou o que você achar dele. Agora, isso é uma coisa evidente, que Messi é um jogador protegido dentro de campo mais do que os outros. Tu não vê os caras dando as pancadas que dão em Neymar, dando em Messi. Em Neymar os caras tinham licença pra bater. Em Cristiano Ronaldo os caras batiam pra caralho. Em Mbappé os caras batem. Em Messi os juízes não toleravam isso. Ah, o porquê? É porque tinha uma máfia. Ah, sei lá o que porra era. Eu sei que eu assisti os jogos. E quem assistiu os jogos via que era assim. E agora falando sobre essa questão de jogo físico, se você quer saber o que é um jogo físico de verdade, assista esse jogo. Cara, só assista, depois volta aqui e tu me fala. Brasil e Holanda na semifinal de 74. Ou Brasil e Argentina na Copa de 78. Outro lance que mostra o quanto o jogo era mais viril, o quanto o jogo era mais brutal. Brutal. Mostra como era o nível das divididas. Procópio era o zagueiro do Cruzeiro, que nessa foto aí ele está com todos os ligamentos do joelho arrebentados. Depois de uma dividida com Pelé. Esse era o nível do futebol. Ah, mas é porque Pelé foi maldoso, foi isso e aquilo. Procópio ficou a vida inteira culpando o Pelé por essa dividida. Mas, cara, foi uma dividida que podia ter acontecido a mesma coisa com Pelé e não com Procópio. Isso era o futebol da época. Pelé muito provavelmente foi para essa dividida se protegendo. Porque era a forma como o futebol da época era jogado, irmão. E essa entrada que os caras deram em Zico, que quase acabam com a carreira dele. E aí? Zico não se protegeu. O cara arrebentou ele. Era assim que o futebol era. O que fizeram com o Pelé na Copa de 66, o que faziam com o Maradona, que também apanhava pra caralho. Porra, até os chinesinhos batiam. Até os China batiam, irmão. Mas longe dos caras não se defenderem. O Maradona também sabia bater. Se defendiam. Era como o jogo era jogado. Pelé também era malandro, também era maldoso, mas sabia a hora de bater, irmão. E o cara era um touro, o cara era um tanque. Então na hora que o cara batia, irmão, nessa cotovelada que ele dá no cara do Uruguai, o zagueiro do Uruguai fala, meu olho foi parar na nuca. E eu não chorei naquela hora porque eu não queria dar satisfação a Pelé. Pra tu ver, o jogo era tão brutal que o cara levava uma porrada dessa e falava, ó, não vou te dar essa satisfação aqui. Não, tá doendo, mas eu não vou mostrar que tá doendo. Meu irmão, era um jogo que... Puta que pariu, o jogo exalava testosterona, irmão. Não é essa porra de hoje que o cara não pode encostar no cara que o cara já tá caindo. A puta que pariu. É tu ver os vídeos do que Júnior Baiano fazia com os caras. É tu ver como era o jogo de Mário Kempis. Cara, veja como eram as divididas de Mário Kempis. Mário Kempis em toda dividida. Ou pra quebrar a perna do cara, ou pra ele quebrar a própria perna. E ele não tinha medo. Vejam os vídeos do cara. E se voltar para épocas ainda mais antigas, como a década de 30, de 20, você pega um Luiz Monte, que era um argentino, naturalizado italiano, foi campeão da Copa de 34 pela Itália, que a especialidade dele era fraturar os adversários. Não tinha substituição, então os caras iam jogar com a menos. Era isso. Agora tu imagina, com as regras da época, o quanto que esse cara tinha que ser duro, irmão.
Enfim, se você ainda acha que esse jogo de hoje é físico, que esse jogo de moça hoje é físico, aí não posso fazer nada. O outro argumento, o jogo de hoje é mais rápido. Eles afirmam isso se baseando nas filmagens de antigamente, que são uma merda. Você tinha jogadores rápidos no futebol de antigamente, só que não tinha como você ter essa percepção, porque a filmagem era uma porcaria. E por isso eu coloquei essa foto do filme O Aviador, porque tem uma cena em que o personagem do Leonardo DiCaprio tá lá filmando os aviões e ele fala: peraí, não tem nuvens no céu. Sem nuvens no céu, só com essa tela azul, que é o céu, né? Não tem como ter noção da velocidade dos aviões. E aí ele fica caçando um céu com nuvens. E é basicamente o mesmo conceito que eu vou usar como argumento aqui. Que é, não tem como você ter noção de uma velocidade de um Pelé, de outros jogadores da época, porque a filmagem era uma porcaria e não tem como tu ter noção do deslocamento, nem do jogador, nem da bola, porque a imagem ficava piscando, cara. A imagem era uma merda. A câmera era uma merda. Então você pega, por exemplo, a defesa espetacular que Gordon Banks faz na Copa de 70, que se fosse com a câmera da década de 50, você mal ia conseguir ver a defesa e mal ia dar para perceber a agilidade, a explosão que Gordon Banks teve na defesa. Você acha que Gordon Banks ficou mais rápido com o tempo? Ficou de uma Copa para outra, ele ficou mais explosivo? Não, ele não ficou. A câmera melhorou. Foi isso que aconteceu. O Pelé na Copa de 70, será que os chutes dele ficaram mais fortes? Será que as cabeçadas dele ficaram mais rápidas? Não, a câmera melhorou. E aí você pega, por exemplo, um Joseph Bican, que basicamente não tem filmagem do cara. O cara jogou na década de 30. Então, mas era um cara que corria 100 metros em 10,8 segundos. Uma velocidade, de novo, que poucos jogadores hoje em dia teriam. Mas vendo os vídeos dele, você nunca ia dizer que esse cara tinha essa velocidade. Só que aí é o contraponto, né? Uma coisa é você se basear numa percepção, no que você vê no vídeo e fala, era lento. Eu tô trazendo um fato. O fato é que o cara era muito rápido. A percepção era errada. Ou outro cara que também era um cara muito rápido pra época, Paco Gento, o cara que ganhou a 6 Ligas dos Campeões pelo Real Madrid. Também era um cara extremamente veloz. E que pelas filmagens você não tem essa percepção. Então é uma. Você pode até dizer, o jogo hoje é mais rápido, é mais isso e aquilo. Você pode até dizer isso. Só que eles dizem isso querendo desmerecer e querendo dizer que os jogos de antigamente eram jogados por tartarugas. O que não é verdade. Não é verdade. Então é isso. Você enxerga o que você quer. Você enxerga a velocidade onde você quer. Você enxerga a intensidade onde você quer. Você pega os jogos de antigamente em que, mas veja, Gerson dominava a bola, olhava e lançava e ninguém chegava perto. Ou Pelé parava a bola na frente dos zagueiros. Ou Pelé humilhava o zagueiro e fazia um golaço como esse. Não, mas é porque o futebol era menos intenso, era isso, era aquilo. Tá, no jogo de hoje, você também vê esse tipo de lance acontecer. Como o Toni Kroos fazendo isso na semifinal da Liga dos Campeões. Ele domina a bola, ele ajeita, ele aponta para Vinícius Júnior passar. E ele passa a bola sem ninguém encostar nele. E aí? Quando era no tempo de Pelé é porque era menos intenso. Mas quando é no futebol de hoje é porque? Qual a desculpa? Cara, 2 pesos, 2 medidas. Ou quando o Messi faz a mesmíssima coisa, para a bola na frente do adversário. Na frente do marcador de merda que era Marcelo, por exemplo. Ou quando o Messi ia lá e humilhava o zagueiro. Ele humilhava por conta da habilidade dele, por conta da qualidade dele. Assim como Pelé fazia em sua época. Não dá pra você vir falar que Pelé fazia porque o zagueiro era uma merda, porque o zagueiro deixava. Sendo que nesse lance de Pelé, o zagueiro literalmente dá um chute no joelho dele e Pelé nem se mexe. Tamanha era a força física do cara. Mas quando o Messi faz isso é porque ele é foda. E isso não se tratava de meras exceções. Você pega de novo o Toni Kroos fazendo a mesma coisa, que era apontando para Vinícius Júnior com a bola parada e ninguém encosta nele e deixa ele dar o passe. E aí, onde estava a tal intensidade que não dá tempo do cara respirar? Irmão, a qualidade, a genialidade, a inteligência se sobrepõe a toda velocidade, a toda intensidade. Se fosse assim, futebol ia ser só um bando de jogador corredor. E você vê hoje em dia jogadores como Busquets, que é um jogador rápido, é um jogador... Não.
Não é um jogador que tem um físico espetacular, nem um jogador que tem uma explosão, nem uma velocidade espetacular, mas que se sobressai pela qualidade, pela inteligência. Você pega um Messi que não tem um físico espetacular, mas que se sobressai pela qualidade, pela inteligência. Toni Kroos, a mesma coisa, pela qualidade. Só que aí você tem que ver imbecis de hoje em dia virem falar que Sócrates não jogaria no dia de hoje, que Zico não jogaria porque ia ter que correr. Como quem Zico não pode jogar num mundo onde Busquets joga. Como quem Sócrates não pode jogar no mundo onde Toni Kroos joga. Puta que o pariu. Puta que o pariu. E aí vem a outra imbecilidade. O cara que fala esse tipo de coisa é um imbecil. É um imbecil. Esse aqui é a prova cabal que o cara não sabe nada, mas nada da história do futebol. Nada, não sabe porra nenhuma. Mas enche a boca pra falar essa merda. O cara não sabe quem foi o Palmeiras da primeira academia, quem foi o Palmeiras da segunda academia. O cara não sabe quem foi o Luiz Pereira, quem foi Leão, quem foi Ademir da Guia, quem foi Julinho Botelho, quem foi Dudu, quem foi Vavá, Mazola. Meu irmão, o time do Palmeiras, Djalma Santos, o time do Palmeiras batia em qualquer time do mundo. E esse time jogava o Campeonato Paulista da época. Era um dos maiores times do mundo. O Botafogo de Garrincha, Zagallo, Newton Santos, Didi, Amarildo, Possesso, Quarentinha, Manga, tudo no mesmo time. Jogavam todos no mesmo time. O time que era a base da seleção brasileira. Jogavam na mesma época de Pelé, né? Pelé enfrentava esse tipo de time aí o tempo todo. Ou o Cruzeiro de Piazza, de Raul Plasman, de Tostão, de Dirceu Lopes, o time que meteu ataca, inclusive, no Santos de Pelé. Era esse tipo de time que Pelé enfrentava a carreira inteira, né? E indo para a Europa, você pega a Internazionale, que foi bicampeã europeia, bicampeã mundial, um time que tinha Faquete na zaga, aliás, era o lateral esquerdo, Burgnit na lateral direita, Mazola, Sandro Mazola, que era o filho do primeiro Mazola, que era um gênio, Luiz Soares, outro gênio, Jair da Costa, o brasileiro, que era o reserva de Garrincha. Irmão, era um time que batia de frente com qualquer time do mundo. Era um timaço. Ou o time do Milan, de Cesare Maldini, de Rivera, de Amarildo, de Mazola, de um timaço que batia de frente com qualquer time do mundo. Ou o Peñarol de Albert Spencer, que, dito por Pelé, é o maior cabeceador da história. O goleiro Mazurkiewicz, Pedro Rocha, um timaço, tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial. O Barcelona da época, só no ataque tinha Coxis, Kubala, Zibor e Evaristo de Macedo. Só para citar alguns nomes. E o time não foi nem campeão da Liga dos Campeões na época. Perdeu para um time que eu vou citar também. Perdeu para o Benfica, de Eusébio, de Coluna, de Germano. Não, esse time do Benfica batia de frente com qualquer time do mundo. Quer que eu cite outro? O Manchester United, de Bob Charlton, de George Best, que também foi campeão europeu naquela época. Um time que batia de frente com qualquer um. O Ajax de Cruyff, o Bayern de Munique de Beckenbauer, o Real Madrid, que só tinha Puskás e Di Stéfano. Apenas. Copa, Didi, assim, caras que não jogavam nada, né? E o Santos de Pelé. Esse é o nível de enfrentamento fraco. Isso para não citar alguns outros times do futebol brasileiro que também eram fortíssimos. Cara, enfim. Quem fala esse tipo de merda não sabe porra nenhuma sobre futebol. Porra nenhuma. E aí agora eu vou falar sobre outro ponto, que é o futebol de hoje é mais nivelado. E eu afirmo, o futebol nunca foi tão desequilibrado, nunca foi tão desnivelado como é hoje em dia. E aí no final do slide eu vou mostrar o porquê, né? Você tinha, por exemplo, uma grande seleção que era a seleção espanhola, mas que não era superior ao Barcelona de Messi. O Barcelona de Messi era não um time, mas uma super seleção. Era uma seleção melhorada. Você tinha, por exemplo, a Alemanha de 2014, que era uma grande seleção, mas que não era superior ao Bayern daquela época.
que era a seleção alemã melhorada. Uma seleção alemã que você adicionava Robben e Ribéry. Robben, Ribéry, Alaba, Dante, Javi Martínez, Mandzukic. Ou uma França da época, para citar outro exemplo de uma seleção campeã, que era um time fortíssimo, mas que não era superior ao Real Madrid da época. Mas não era superior, não chegava nem perto. O Real Madrid era uma super seleção. Em contrapartida a isso, você pega a época que Pelé jogou, em que você tinha um Botafogo fortíssimo, que era a base da seleção brasileira, mas que não era mais forte que a seleção brasileira. Ou um Bayern de Munique, de Beckenbauer, de Gerd Müller, Paul Breitner, Sepp Maier, mas que não era mais forte que a seleção alemã da época. Ou o Ajax de Cruyff, de Neskins, mas que não era superior à Laranja Mecânica. Não era. E esse tipo de coisa se tornou comum e vai continuar sendo comum no futebol de hoje por conta da Lei Bosman, que permitiu esse desequilíbrio absurdo. Antes dessa lei, o futebol era muito mais equilibrado, muito mais nivelado. E hoje em dia você monta super seleções. Quem tem mais dinheiro monta o time que quiser e foda-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. E ainda falando sobre essa diferença abissal entre times, em que você joga campeonatos com uma super seleção jogando contra bons times. Então isso aconteceu no Campeonato Espanhol, em que você tinha o Real Madrid e o Barcelona muito, mas muito superiores aos demais times. Na Bundesliga, o Bayern muito superior aos outros. No Campeonato Francês, o PSG muito superior aos outros. No Campeonato Italiano, até no Campeonato Italiano, que não é comum esse tipo de coisa acontecer, aconteceu a Juventus muito superior aos outros. A Juventus foi campeã 9 ou foi 10 vezes seguidas do Campeonato Italiano, cara. E aí, nesse contexto em que há uma diferença abissal, reinaram Messi e Cristiano Ronaldo jogando um campeonato extremamente desequilibrado, em que eles, via de regra, fora no El Clássico, eles sempre entravam num contexto muito favorável, em que a vitória era quase certa e que o gol deles era quase certo. Eu estou tirando aqui a qualidade deles ou o mérito deles? Não, eu não estou tirando e nem estou dizendo que qualquer um faria. Eu só estou contextualizando a coisa e dizendo que não era um futebol tão equilibrado. Não era tão difícil quanto, por exemplo, fazer o que Pelé fez no Campeonato Brasileiro da época, que era um campeonato muito mais equilibrado. Um campeonato que tu tinha 8 times fortes, que tu tinha 10 times fortes, que qualquer um podia ser campeão. É diferente. É só esse o meu ponto. É você pegar um Lewandowski que, quando jogou nesse contexto de super seleção contra bons times, também produziu números absurdos. Harry Kane também está vivendo esse contexto agora e está produzindo números absurdos. Tira o mérito dele, a qualidade dele. Não, eu só estou contextualizando que não é uma coisa tão foda quanto querem colocar. Mbappé, 7 vezes seguidos artilheiro do campeonato francês. Ele faria isso em outro campeonato? Ele faria isso num campeonato equilibrado? Não, não faria. Não faria. Isso não faz dele um pior jogador. É só contextualizar o feito. E aí o outro argumento, que é o dos pedreiros. Pedreiro vacila, Pelé fuzila. Vou colocar aqui a foto de alguns dos pedreiros que usam como argumento, né? Esses dois jogadores da seleção sueca eram bombeiros, por exemplo, mas jogavam em times europeus. Nordahl, inclusive, é o maior artilheiro da história do Milan até hoje. E era um bombeiro, porque o futebol sueco não era profissional. E nem por isso tira a qualidade dele. Ou se você acha que um cara que consegue ser o maior artilheiro da história do Milan, então você acha que todo o campeonato italiano também era feito de jogadores amadores. Não era. E o fato dele ser um bombeiro não diminuía a qualidade dele. A mesma coisa vale para o goleiro da Suécia. A mesma coisa vale, por exemplo, para um cara moderno, como Hansen, que foi o goleiro da Islândia, que defendeu o pênalti de Messi na Copa. O cara era cineasta. Então, se vale para denegrir, se vale para diminuir os feitos de Pelé, porque jogava contra pedreiros, isso e aquilo, então Messi também jogou contra um pedreiro. Não era um pedreiro, mas era um cineasta. Era um cara que tinha outra profissão. Então era um amador? Não, não era. Ou se era amador, mas ele não tinha nível de amador. E essa é a grande diferença.
Você pega, por exemplo, a Espanha, que deu de 10-0 no Tahiti na Copa das Confederações, contra jogadores que você podia dizer que era amador ou que não era, mas que tinham nível de amador. E essa é a grande diferença. A Globo fez a reportagem, os caras trabalhavam com outras coisas, mas que era um time de fato ridículo. E você vê alguém falando que esses gols de Fernando Torres não valeram. Ou a Espanha nesse dia aí jogou contra Pedreiros ou contra esse e aquilo. Não, você não vê os caras falando isso, né? Ou quando quando o Cristiano Ronaldo joga contra a Gibraltar, quando o Messi joga contra um Gibraltar da vida. Mas são jogadores profissionais. É um time, é uma seleção de nível amador. Ou uma seleção da Nova Zelândia. Mas são profissionais, são isso e aquilo. Não importa. São jogadores de nível amador. Ou uma seleção do Panamá. Mas são jogadores de nível amador. Apesar de serem profissionais na parte burocrática da palavra, o nível do futebol deles é um nível amador. E é isso que tu tem que analisar. É, por exemplo, o Messi jogando na MLS. Você vê alguns desses caras falando, os mesmos caras que passaram a vida inteira criticando, porque Pelé jogou contra Pedreiros, calaram a boca agora. Calaram a boca. Não estão falando que Messi jogou contra o Mickey, ou contra o Pato Donald, ou contra o Pateta. Não estão falando esse tipo de coisa. Mas é um campeonato fraco? Sim, é um campeonato fraco. Mas são contra profissionais, isso e aquilo. Não importa. O que importa é que é um campeonato fraquíssimo e que os jogadores profissionais dessa liga têm nível amador. É isso que importa. Ou você vem falar, hoje o futebol tem mais qualidade técnica. Aí é ridículo. Aí é o meme do Jacan, né? Caralho, o cara tá de brincadeira. Vou colocar só esses três aqui. Pelé, Cruyff e Beckenbauer. Cita aí três caras. Cita aí três caras de hoje que tem mais qualidade que esses três. Cara, você não vai citar porque não tem. Então lhe desafio. Comenta aí. Então é isso. Se ainda assim você vai continuar com essa tese ridícula de que Messi é superior a Pelé por conta desses argumentos, então pelo menos siga o seu critério, siga essa sua linha de raciocínio burra e também diga que Xavi é superior a Cruyff. Mas Xavi não é superior a Cruyff. Por quê? Se os argumentos de modernidade, de intensidade, de velocidade valem para colocar Messi superior a Pelé, tem que valer para colocar Xavi acima de Cruyff. O que é uma coisa ridícula, tão ridícula quanto. Mas o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, cobre dos seus influenciadores aí, dos Bruno Formiga da vida, que falem um tipo de merda desse também. Ou comparar Sérgio Ramos a Beckenbauer. Baseado nesses argumentos, você tem que considerar Sérgio Ramos superior a Beckenbauer. Sérgio Ramos é foda, tal, foi um grande zagueiro, mas comparado a Beckenbauer, me desculpe, tu não é zagueiro. Tu não é jogador comparado a Beckenbauer. Me desculpe. Ou comparar Buffon com Levi Ashley. Mas Buffon foi um goleiro lendário, um grande goleiro. Nem Buffon acha que foi superior a Levi Ashley. Buffon, bora deixar ele responder. Buffon, quem foi que foi melhor? Tu ou Levi Ashley? Ele já tá apontando aí pra quem foi melhor. Então se você acha esse tipo de comparação razoável, você já pode receber o seu certificado de idiota. Então, por último, cara, pra você entender. Quando você quer falar que fulano é isso ou aquilo, que fulano é o maior alguma coisa da história, você tem que conhecer da história. Isso é imprescindível. Se você quer fazer esse tipo de afirmação, primeiro conheça a porra da história. Se você está falando de futebol, saiba quem foi a seleção olímpica. Quais foram os feitos dela, quais foram as inovações que ela trouxe, quem foram esses jogadores. Mas muito provavelmente a maioria não sabe não conhece que está nessa foto. Não conhece quem foi Nasazzi, quem foi Hector Scaroni, quem foi Andrade, que foi o primeiro grande jogador negro do futebol mundial. Ou se você falar sobre Mazolas, o cara não vai saber quem foi Valentino Mazola, ou Sandro Mazola, ou o Mazola brasileiro. Aliás, se conhecerem, vão conhecer o Mazola brasileiro e vão achar que ele foi o Mazola. Não, tiveram 3 na história. Ou os caras que acham que Guardiola foi o inventor do falso 9. Não, o inventor do falso 9 foi a Hungria de 54. O primeiro falso 9 da história do futebol foi Hidegkuti, daquela Hungria. E não Guardiola 50 anos depois. Não, ele não foi o inventor disso. Ele foi um copiador. É totalmente diferente.
E não que tire o mérito dele, tá, beleza, ele tem mérito, pegou várias ideias ali de outros caras e compilou tudo numa coisa só. Mas é totalmente diferente de tu criar uma coisa do zero. Então, de novo, você pode até achar que Messi é o melhor da história, isso e aquilo. Mas tua opinião é irrelevante quanto a isso. Tu não sabe nada sobre a carreira de Messi, sobre a carreira de Pelé, sobre a história do futebol, sobre os grandes feitos dos grandes jogadores, sobre as inovações, sobre as mudanças, sobre as táticas, nada. Mas tu acha que a tua opinião tem valor. E não tem. Mas enfim, foda-se. Foda-se. Se você continua com esse tipo de opinião, eu não posso fazer porra nenhuma. Você é só um idiota. É como você querer falar de xadrez, do maior jogador da história do xadrez, sem saber quem foi Paul Morphy. Caralho, tu tem que saber quem foi ele. Ou querer falar de cinema, dos maiores diretores do cinema, sem saber quem foi Bergman. Cara, Bergman foi um gênio. Foi um gênio. Tu tem que assistir o filme dele, tu tem que conhecer a história dele pra tu saber sobre cinema, irmão. Ou tu querer falar sobre boxe e não saber quem foi Sugar Ray. Caralho, o cara sabe quem foi Tyson, Muhammad Ali e acha que pode dar uma opinião. Não, tu não tem uma opinião. Tu sai repetindo, tu é um papagaio. Tu é um papagaio, tu não tem uma opinião. Tua opinião é baseada em nada, é baseado no que te falaram e tu saiu repetindo. Não é uma coisa que tu julgou, que tu criou, que tu tem argumento pra defender, porque tu não tem. Tu não tem argumento pra defender aquela porra. Ou você querer falar de Fórmula 1, de maiores pilotos da história, sem saber quem foi Fangio. Cara, não dá pra respeitar a tua opinião. Não dá, simplesmente não dá. Então, sua opinião pra mim, ela é isso. Ela é alguém que abandona seus amigos. E se você é um fã de Naruto, se você já assistiu, você conhece esse personagem, e você sabe a frase, a célebre frase dele, que é uma frase foda. Que é, no mundo ninja, aqueles que quebram as regras são considerados lixo. Mas aqueles que abandonam seus amigos são piores que lixo. Então sua opinião pra mim é isso. É alguém que abandona seus amigos. É pior que lixo. Então, para finalizar, eu deixo aqui uma fórmula explicando como funciona a cabeça do idiota. Funciona baseado nessa fórmula de criação minha, que é K é igual a Czão vezes Dzinho. E o que é cada uma dessas incógnitas? K é a constante da idiotice, Czão é o conhecimento sobre determinado assunto, e o Dzinho é o direito que você tem de falar sobre esse assunto. Na cabeça do idiota funciona assim. O Czão e o Dzinho são inversamente proporcionais. Então, quanto menos ele conhece sobre um assunto, mais ele acha que tem direito de falar sobre aquele assunto. Enfim, o mundo de hoje está cheio de idiota que pensa exatamente dessa forma. E que acham bonito. Acham bonito não saber de porra nenhuma, acham bonito ser burro, acham bonito... Enfim, onde que esse mundo vai parar, né? E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Um vídeo aqui um pouco mais longo, mas... falando sobre essas mentiras, sobre essas idiotices que são faladas aí na internet. Então tentei compilar tudo e rebater, né? E é isso, se você ficou até o final, se gostou do vídeo, curte, comenta aí, compartilhe com seu amigo que também se revolta com esse tipo de coisa. E valeu, obrigado por assistir, até a próxima.